Fala galera! Mais um dia de Festival de Vitória, mais um dia de cobertura do Festival de Vitória e vamos falar sobre os curtas, né? Os três curtas que foram exibidos nesta noite de terça-feira na mostra competitiva de curtas, começando sem demora por Carne Fresca, uma ficção carioca dirigida por Giovanni Barros. E elas passam no carnaval e conta a história de Saulo, um caçador solitário que percorre os becos escuros do centro da cidade em busca de uma nova presa. Entre farras e deboches carnavalescos, ele se depara com Gustavo, um jovem bailarino cuja beleza desperta nele uma paixão perigosa. Em meio à atmosfera efervescente do carnaval carioca, Saulo enfrenta os dilemas de sua condição e a irresistível atração por Gustavo. Eu escondi propositalmente uma palavra dessa sinopse, porque eu não tinha lido a sinopse, e foi muito bom não ter lido a sinopse, porque eu não sabia do que se tratava Carne Fresca. Eu não sabia que era, além de um drama queer, como o próprio diretor classifica, sobre a solidão do homem queer, também é um suspense, e também não só um suspense, uma história de terror, um terror de criatura, inclusive. E eu não vou contar qual é a criatura. Se você ler a sinopse no folhetinho do festival, você vai saber. Mas eu acho que vale a pena não contar, porque o efeito que isso faz no desenrolar do curto é muito interessante. E tem, inclusive, grandes atuações. Tá? A criatura, que é interpretada pelo Euron Cordeiro, claro, vai ser o destaque, né? Um rosto famoso, uma pessoa que a gente olha na tela e a gente já conhece, né? Das novelas, das séries de TV, mas todo o elenco tem atuações muito interessantes. Ele tem ali um contexto de caça e presa que tem um pé no carnaval, né? Muita gente entende o carnaval como essa época em que você vai pra rua, vai pra festa para caçar outras pessoas e para colecionar quantas pessoas você conseguir ficar, o máximo de pessoas possível. Quanto mais, melhor, né? É uma festa que tem esse lado carnal muito forte e tem um pouco dessa relação entre caça e presa. E aqui o curta brinca com isso, transformando isso num terror de criatura, e que não é só sobre o ataque, só sobre a caça, é muito sobre a consequência dessa caça, sobre o que acontece depois e sobre a solidão, porque é um caçador, ele consegue o que ele quer, ele tem a sua presa, mas ele não se sacia por completo. Ele tem que lidar com a consequência, com a finitude e com as ausências que isso causa, e automaticamente com essas ausências vem um pouco de solidão. E o Giovanni Barros constrói isso muito bem dentro dessa atmosfera. Gostei bastante de Carne Fresca, nota 4 de 5. O segundo curta da noite foi Fenda, mais uma ficção do Ceará, dirigida por Liz Paim. Conta a história de Marta, uma cientista botânica que vive apartada de suas raízes quando aceita receber a visita de Diná, uma velha senhora doce e enxerida que tenta desesperadamente penetrar na sua intimidade. E assim, isso é só a pontinha do iceberg, porque tem de fato uma reviravolta, e por mais que não seja uma reviravolta surpreendente, quando você começa a ver como está desenrolando o relacionamento dessas duas mulheres, as pistas são muito claras e é muito fácil entender qual é a real relação entre elas. Mas a construção dos personagens é tão boa e da emoção contida ali, ou da não emoção, né? Porque é um curta que ele lida muito com essa introspecção durante boa parte, sabe? Uma introspecção de pessoas que foram separadas pelo tempo, foram separadas pelo mundo e possuem uma fenda entre elas. Uma fenda que não é facilmente coberta, não é facilmente tapada. Então, isso faz com que as emoções sejam guardadas ali dentro, sabe? Guardadas de forma com 7 cadeados no coração e não sejam colocadas para fora com tanta facilidade. Então é um drama com muitas emoções, mas em que muitas emoções dela, mas que muitas dessas emoções, durante boa parte da obra, estão absolutamente contidas. E aí as atrizes fazem trabalhos maravilhosos, e a direção também, porque ela tem um espaço cênico limitado dentro de um apartamento, e faz coisas muito interessantes dentro desse apartamento. Gostei bastante de Fenda, mais uma vez, nota 4 de 5. E para terminar, temos Sola, que é uma ficção capixaba, dirigida por Natália Dornelles, e conta a história de Flora, uma mulher que está no auge de sua carreira, mas algo não parece certo.
Na abertura de sua exposição, o encontro com uma das obras mudará seu rumo, fazendo com que Flora queira gritar. É, é um curta muito bonito sobre existência, sobre ancestralidade, e sobre as dores que cercam a mulher negra. A diretora também falou um pouco disso, né, como mulher negra. Então eu tô meio que roubando um pouco das palavras dela, visto que não tô exatamente no meu lugar de fala. Mas o curta, apesar de ter várias camadas metafóricas, ele é muito claro em relação a essa mensagem que ele quer passar. Essa mensagem de isolamento, de como a Flora se sente isolada. E aí, desde a fotografia, os enquadramentos, até o uso do design de som, né, aquele som abafado, tem alguns toques característicos do isolamento na mise-en-scène, e todos vão sendo colocados ali de forma muito interessante para mostrar como, mesmo em uma exposição, mesmo com todo o sucesso, mesmo com tudo que ela está vivendo, ela está isolada. Ela não faz parte da conversa entre algumas daquelas pessoas. Ela não foi aceita em seus relacionamentos, não foi aceita como ela gostaria de ter sido em seus relacionamentos anteriores. Então ela está isolada de diversas formas. E formas que vão pesando até você não aguentar mais e você ter que colocar isso para fora de alguma forma. E aí o que vai te abraçar é a sua história, é a sua força, é a sua ancestralidade. É um curta muito bonito. Talvez seja o curta de todos esses que eu vi até agora, que tem as imagens mais bonitas. Ele tem enquadramentos belíssimos, ele tem. É muito poderoso. Cada imagem tem um significado muito forte e que no todo ganha um significado ainda maior. É realmente um curta muito bonito, tanto visualmente, mas também em termos de significado. Gostei muito de Sola, nota 4,5 de 5. E esse é o fim dos curtas dessa noite. Com isso, chegamos ao fim dos curtas dessa noite. Até a próxima. Valeu!